Fala família, sejam todos bem-vindos ao nosso episódio de número 32 do nosso podcast Sagrado Escuta, o podcast da família. Desde já agradeço a todos vocês por nos acompanhar, por nos seguir nesta caminhada. E hoje, neste episódio especial do Dia dos Pais, o nosso podcast tem a honra de receber o nosso editor, Sávio Costa, um dedicado esposo, pai e professor de matemática. Sávio é também um homem de fé consagrado a nosso Senhor Jesus Cristo por meio da intercessão de São José. Em nossa série de vocações, ele compartilhará suas experiências e reflexões sobre a vocação do matrimônio, enfatizando a importância de ter São José como modelo e pai espiritual. A vocação do matrimônio é uma jornada rica em desafios e alegrias, onde o amor e o compromisso de fé desempenham papéis fundamentais. Sávio Costa nos guiará nessa discussão, abordando como a figura de São José pode inspirar e fortalecer os pais e a sua missão de educar e guiar os filhos no caminho da fé. Se ajeite no sofá, chama toda a família e nos acompanhe depois da vinheta. Olá, Sávio, seja bem-vindo para o nosso podcast. Dessa vez aqui na frente da câmera, é um prazer te receber. E para a gente começar esse nosso bate-papo, queria que você definisse um pouco sobre a vocação do matrimônio e os principais desafios que os casais enfrentam hoje em dia. Bom, Márcio, primeiro, boa noite. Eu sou o Sávio, normalmente fico atrás da câmera. Sou um dos produtores aqui, temos o Isaac também. Obrigado por ter me convidado. Márcio, definição de casamento é a união do homem, da mulher em Deus. Casamento é para três. O homem se junta à sua esposa, deles misteriosamente, porque isso é um mistério divino, se transforma em uma só carne, nele que é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Pela criação, por nossa formação de fé e pelo Espírito Santo Paráclito, que nos ajuda nessa caminhada. O casamento é simplesmente isso. Essa união de homem com a mulher em Deus. Os desafios aí são muitos, variados e dependendo de cada pessoa, às vezes intransponível. Se você tirar Deus. É mais ou menos assim. Se você pegar um rio e tirar a nascente, o que é que acontece com o rio? Seca. Se você pegar um casamento e tirar Deus, o que é que vai acontecer com o casamento? Vai definhar. Vai ser bem mais dificultoso transcorrer aquele pedaço que o rio foi formado. O que eu vou falar de desafio é mais ou menos o que eu sinto, o que eu escuto, já que eu e você, a gente partilha da pastoral familiar, né? A gente é catequista dos noivos, e que a gente passa, os desafios são financeiros, de relacionamento, os mais complicados para quem já tem filho, marido e mulher brigam mais por filho do que pelo próprio casamento. Eu acredito que é um consenso de quem tem filho. As maiores discussões que a gente tem de casamento é por causa dos filhos. Filho fez isso, você fez isso com menina, eu não gostei, tarará, tarará, tarará. Mas o que eu vejo hoje, o maior desafio para todos os casais é a falta de fé. É a falta da terceira pessoa. E na verdade não é a terceira pessoa, é para ser a primeira. A primeira que devemos colocar em casa, é a primeira pessoa a quem devemos buscar. É, como eu digo muitas vezes até na minha palestra, é a pessoa para quem a gente deve levar nosso cônjuge. Você com a sua esposa, ela sendo um instrumento para você levar ela para o céu e você ser conduzido ao céu. Então, o maior desafio que eu vejo hoje nas famílias é a falta de fé. A minha mãe fala que quando ela era criança, às vezes as pessoas contam a história, eu fico mentalizando como é que seria. E é ela, minha avó, na verdade, meu avô iam para a missa e ficava aquele quantidade de filhos assistindo a missa lá bem quietinho.
e no final dava uma palma. Até hoje eu como palma, eu levo meu avô materno. E hoje a gente não percebe isso. Vai um filho no horário, a mãe vem outro, o pai fica assistindo TV, ou senão só vai deixar e só vai pegar. E já é difícil conviver a dois. São duas pessoas distintas, com formações distintas, de casas distintas, que estão querendo ali buscar a Deus, buscar o céu, e não vai atrás da igreja como instrumento santificador. E além disso, não mostra isso para os filhos. Então, os desafios começam aí e a partir disso vem vários. Desafios com os filhos, criação hoje no mundo é bem complicado, mostrar o que é valor. Na verdade, eu até concordo com o coordenador meu. A gente precisa falar para todas as crianças, para todos os adolescentes, o óbvio. O que foi nossa criação e de ver os nossos pais fazendo e saber que aquilo era feito, hoje não, a gente tem que fazer, dizer e mostrar. E além do mais, em alguns casos até provar. A gente tem que provar que aquilo é o certo. Mundos completamente distintos, né? Sim. Realidades completamente diferentes. Além disso, da diversidade de pessoas, a gente tem também os desafios que vêm de fora para dentro. Às vezes desafios financeiros que a gente tem que buscar, nós homens, né? Manter a casa, ter a dignidade da nossa casa, que de repente você fica desempregado. É um básico, né? Aí você fica desempregado e tem aquele desafio de manter a casa, de ter a comida na mesa. Eu acho que todo homem sofre isso, né? Eu paguei energia, tá todo em dia, graças a Deus, paguei tudo. Ainda bem que tinha dinheiro para isso. Pai, tô doente, aí lá se vai. Além disso, nós homens tem a dificuldade da gente se encontrar na família. Eu não sei se você sofre disso, mas de maneira particular, eu hoje consigo compreender que eu tenho a idade dos meus pais quando eu entendi que eles eram os meus pais. Eu lembro dos meus pais eu sendo muito pequeno, ali 5, 6 anos, e eles tinham a minha idade. E às vezes eu fico olhando o que é que eu faço com a minha família, que eles fizeram e eu tomo como exemplo. E isso para mim é uma dificuldade. Será que o que eles fizeram lá comigo, naquela época, com aquela pessoa, com aquela sociedade, vai servir hoje? Então é um desafio que, assim, eu como homem e pai, eu tenho muito de aplicar isso para minha família, inclusive para o meu filho. Então acredito que hoje os desafios que a gente tem são amplos, porém, comecem a buscar Deus. É o caminho. Sávio, na sua experiência, qual é o papel da fé? Né? Você falou muito aí da presença de Deus dentro dessa igreja doméstica que se constrói a partir do matrimônio, mas qual é o papel da fé na construção de um casamento sólido e duradouro? Bom, ela é o alicerce básico, é a pedra fundamental para o início da construção da família. Eu vou falar como homem, né? Hoje, Dia dos Pais. Sim. Eu fico brincando com a minha esposa que Dia dos Pais é muito menos pomposo que o Dia das Mães. Dia das Mães, a gente acorda, faz um bilhetinho, eu não sei você, fazia um bilhetinho, entregava para a mãe, buscava uma flor no jardim, ia lá. Dia dos Pais é bem diferente. É difícil a gente receber um bilhete, é mais ou menos um dia rotineiro que é celebrado o Dia dos Pais. Mas para nós, homens, pessoas de cabeça dura, se você se converge, na verdade, a Deus, você coloca Ele como alvo, o seu casamento tende a se tornar um local mais fácil para chegar no céu. Porém, o caminho se torna mais difícil. E quando você, por exemplo, faz parte da CC, você que é catequista, eu que toco na igreja, quanto mais a gente se converge como um caminho para chegar no céu, a gente percebe que o nosso exemplo para os nossos filhos é mais fácil. Às vezes a gente fala com eles, ele, opa, tá, mas lá onde ele está e ele me leva, ele faz isso também. A fé ela não dá um alicerce de buscar as coisas pensando no o que é que Deus faria, por que isso está acontecendo comigo? Tá, beleza, a gente troca o porquê, mas para que ele está fazendo isso? Qual é o bem que Deus quer que eu tire desse mal?
Boa reflexão. Às vezes, assim, eu já vi colegas perdendo os pais, dizem, eu perdi meu pai, tal, e aí eu venho perguntando a ele, mas para que Deus está colocando esse mal, que você está dizendo que é o mal, qual o bem que você vai tirar dele? Eu acho que a fé nos guia nisso. As fé sempre, eu acho que essa frase em si é de Santo Agostinho. Eu não tenho uma certeza. Mas para nós homens, que a gente já tem tantas dificuldades interiores, é mais fácil às vezes a gente homem conversar entre homens e não falar as coisas para as esposas. Mas quando a gente busca a fé, a reflexão, o silêncio, o escutar de Deus no silêncio, se torna assim um farol para as nossas problemáticas e se torna um caminho para que a gente busque resolver as coisas com mais prudência, com mais cautela, com mais responsabilidade. Ou seja, o caminhar talvez ele tenha um fardo mais leve quando a gente traz então a fé, né, para dentro desse nosso contexto, né? E o contexto familiar, obviamente, é um contexto cheio de nuances bem, né, bem distintas, né? E a gente precisa se ancorar em algo. Sim. Né? Então, assim, a fé em Deus, ela vai nos dar, talvez, o impulso para nós podermos caminhar. E a sustentação. Exatamente. Não só o impulso, é a sustentação. Porque hoje em dia a gente percebe que muitas coisas a gente começa e não termina. Mas aquela perseverança vai na fé. De ir para um canto que a gente não sabe para onde vai chegar, mas sabe que o caminho vai ser feito por causa dele, para ele e com ele. Muito bem. Sávio, e como é que você acredita, né, que o amor verdadeiro se manifesta no matrimônio, né, diante de tantas coisas que a gente está presenciando nesse mundo moderno? Quais práticas podem fortalecer esse amor ao longo de uma vida, ao longo do tempo? O amor verdadeiro nada mais é do que a doação perfeita. Tem até um videozinho que passa falando de química, que é uma molécula, ela fica perfeitamente completa, a isso os químicos dão prefixo per, né? O perclorato, e aí vai. Não sou muito bom em física, mas tem essa, a molécula ela fica perfeita, ela feita com perfeição, ela recebe isso. Acredito que o amor verdadeiro ele dá no perdão, o doar perfeitamente. O casamento, a gente escuta muito, a pessoa que mais vai te magoar foi a pessoa que você escolheu para você a vida inteira. Não vai ser o seu filho, Isaac, não vai ser o seu filho, Gustavo. Nenhum deles vão lhe magoar mais do que a sua esposa. E o amor verdadeiro vai nesse perdão diário, às vezes de coisa que você nunca gostou, mas eu escolhi ela para ser minha esposa até o fim. O amor verdadeiro se dá nisso, na doação por completo. Como você também tem com seu filho. Às vezes ele faz uma coisa que tu não gosta, tu vai lá, briga, tarará, tarará, mas quer queira ou quer não, é seu filho. Um dia, talvez, se ele for da vontade dele, ou de ser padre, ou de não ser, ou de casar, sei lá, ninguém sabe o que ele vai escolher. Ele vai se distanciar de você. Mas a sua esposa vai estar do seu lado. Com todas as suas dificuldades, com todos os seus problemáticas, com todos os seus rancores. Ela te ama no teu erro. Ela não te ama na tua bonança. E é uma coisa bacana que eu já tinha falado nisso. E é nisso que ela vai tentar te levar para o céu. Então, o amor perfeito, para mim, é aquela pessoa que quer te levar para o céu. Eu acho que os casamentos deveriam ser fundados assim, não por gostar e não pela experiência que um dia vai acabar. Não vai ser pelo sexo, não vai ser porque eu me sinto bem do lado dele. O amor perfeito, ele busca sempre quem diz muito isso é o padre Arival, da correção fraterna. Diária, de mostrar que isso não está certo e que isso não vai te levar para o céu. Então, para mim, assim, o amor perfeito ele vai ser concretamente realizado no momento da ruptura dessa vida. No dia que eu morrer e minha esposa estiver lá do lado, assim, chegamos até o final do que a gente acordou. Agora eu vou rezar para ele lá no céu. Ou seja,
é um caminhar árduo, Sávio, que requer de nós abrirmos mão de várias coisas, né, para testemunhar para o outro essa necessidade, né, de colocar em prática aquilo que foi testemunhado no altar. Uhum. Né? Ou seja, a própria celebração do matrimônio ela é uma doação. Sim. Se a gente vê isso na íntegra, né, dentro do contexto, né, prático, né, da celebração em si, todas as falas, todas as palavras, elas testemunham essa doação, né, esse entregar-se ao outro, né, por toda a vida. Sim. E ao entregar-se ao outro sem querer retorno. Sem querer nada em troca. Né? E isso é o fruto da bondade. Eu trouxe esse livro, na verdade eu trouxe 2 livros. Um eu estou lendo, o Futon Shi, 3 para Casar. A gente vai colocar aí, eu vou colocar, brincadeiras à parte. Esse livro aqui, ele fala vários temas, são reflexões dele. E numa das reflexões, e eu deixei marcadinho aqui, diz assim: conclui-se então que todo amor é produto da bondade, pois a bondade, pela sua própria natureza, é amável. Então, assim, quando você me perguntou do amor perfeito, amor verdadeiro, é sempre querer fazer a bondade para que no outro leve ele para o céu. E a partir disso, interessante que nessa bondade, nessa correção, nessa vontade de querer que o outro cresça, porque eu também vou estar crescendo, a gente faz caridade dentro de casa. É o que hoje a gente percebe que as mulheres fazem muito. Não sei, não vou falar nem tanto antigamente porque eu não tenho vivência. Mas é interessante que quando o homem faz, não sei se você já percebeu isso, parece que aquela núcleo familiar se torna muito mais amável, como o texto diz. E a partir disso eles se tornam mais caridosos, um para com o outro. Ah, o meu dia hoje não está bom, então vou me diminuir aqui para tornar o dia dele melhor. Hoje, Dia dos Pais, Sávio, é importante a gente ressaltar, né, a figura paterna de São José. Sim. Né? Dentro da história de Jesus Cristo, ele tem uma importância salutar. Né? Como a figura de São José influenciou a sua vida pessoal e espiritual, como pai e como esposo? Primeiro, Márcio, assim, eu sou pai há 7 anos, me tornei pai com o Pedro Igor. E assim, dos meus 20 e poucos anos para frente, 21, 22, assim, eu quero ser pai, eu quero casar e quero ter uma família. E é importante dizer isso, porque assim, nem todo mundo nasceu para casar. Não ache que casamento é um corretivo ou uma correção para todas as pessoas. Ah, se a pessoa não for para, ela tem que casar. Não. Não. A própria palavra de Deus diz em Mateus que tem pessoas que nasceram para casar, tem pessoas que por causa de motivos da vida se tornaram impróprios, e tem pessoas que vão negar a sua vida para não casar, para amar Cristo. Não vão ter relacionamentos de matrimônio para se doar a Deus. Isso é perceptível. Mas as pessoas acham que a segunda afirmação não deve existir. Tem pessoas que não nasceram casar, se for casar vai ser, desculpa a palavra, eu sei que a palavra hoje é levada muito com uma conotação diferente, mas vai ser desgraçada. Diz sem graça. Vai ser um casamento literalmente sem graça. Diferente de casamentos de 2 pessoas que querem casar. Quando você fala de São José para mim, primeiro eu me consagrei a São José nesse ano de 2025, no dia de São José, dia 19 de março. E assim, o que me fez ter devoção a esse santo? E assim, eu queria só fazer uma correção. Eu não me consagrei a São José. Eu me consagrei a Jesus Cristo por São José. É diferente. O que me fez ter essa devoção foi observar eu aos meus 21 anos. Eu quero ser pai, mas eu não quero só ter o meu exemplo de pai. Eu quero ter o exemplo
daquele ao qual Deus chamou de pai. Imagina só, você é justo, e ser justo naquela época era um título muito nobre. Você descobre que a pessoa ao qual você está noivo está grávida. Tá. Você não julga. Porque o que é que ia acontecer com Maria se por acaso José entregasse ela ao templo? Ela ia ser apedrejada. Seria o rigor da lei da época, né? Isso. O que é que ele faz? Eu não sei o que é que eu devo fazer. Eu vou fugir. E o que é isso, fugir? Eu vou dizer que a culpa é minha. Porque o homem que engravidava a mulher naquela época e fugia está se apartando da grande família. Diferente de hoje. Hoje, gente, você casou, você saiu do seu núcleo familiar e construiu outro. Como era na época, você casou, você se junta ao seu núcleo familiar. Todos moram perto. Todos se ajudam. As mulheres têm a companhia das mulheres mais velhas, os homens também. Se por acaso você, na época, se separa da sua esposa, você está longe completamente da sua família. Possivelmente ia cair em desgraça. O que é que José fez? Não, vou separar elas escondidas. E em sonho, interessante que a palavra sonho aparece poucas vezes na Bíblia. Pouquíssimas vezes. E a metade das vezes que aparece é ligada a José. O anjo chega para ele e diz: não tenhais medo. E aí foi a frase que eu hoje me pego. Não tenhas medo. Tenha São José como seu guia, seu exemplo, que é o que você quer. Então, a isso eu me consagrei a São José. E o que me faz isso levar para o meu casamento é tentar ser bom, tentar ser honesto, tentar ser justo, tentar ser prudente. E é uma busca de tentar. Tentativa e erro? Sim. Porque é nessa tentativa de erro que a gente vai achar a solução. Obviamente pensado, obviamente com cuidado, porque tem outra pessoa, de tentar ser o melhor para minha esposa, de tentar ser o melhor para o meu filho, e não ser somente o exemplo que eu tenho humano, eu tenho um exemplo divino. Eu, esses dias eu ouvi uma coisa falando de Maria, que eu seja igual a Jesus Cristo quando tinha 2 meses, porque aos 2 meses a única coisa que o filho consegue enxergar no mundo é o rosto da mãe. Aos 2 meses Jesus só enxergava o rosto de Maria. Então eu quero ser o segundo rosto que eu não, né? Eu quero ser para o meu filho aquele segundo rosto que Jesus viu, que foi o rosto de São José. Eu quero ser um bom pai. De onde ele estiver, eu não sei fazer isso, mas eu tenho uma pessoa que se eu ligar, ou se eu for atrás, eu sei que ele vai desenrolar para mim. É eis o porquê de eu tentar, de eu ter me consagrado a Jesus Cristo por São José para ser um bom pai. E também ser um bom esposo. Para que minha esposa precisar, estou aqui. Não sei fazer, mas eu vou dar meu jeito para você ter o que você está precisando. Que bom. E nos últimos 2 séculos, sabe, o reconhecimento de São José tem crescido, né, especialmente em aparições e documentos da Igreja. Sim. O que você acha que isso significa para leigos e para fiéis? Bom, aqui é o segundo livro. Também vamos deixar aí na tela. Está aí na tela, ó, Consagração São José, Certo. do padre, é um padre americano, Donald Calloway. Não sei se eu falei o nome correto, não. Ele pediu ao Vaticano para escrever uma consagração a São José. Então, o livro, ele faz exercícios espirituais durante 33 dias. E logo no começo do livro, aqui na página 15, ele fala de encíclicas, moto próprio, aparições, locuções interiores. Desde 1868,
de coisas que vêm acontecendo que São José está presente. E interessante que, se você perceber, dos 30 anos para trás de Cristo, a pessoa que mais desafiou problemáticas dentro da família foi com José presente. Jesus Cristo se perdeu, quem foi atrás? São José. São José. E aí, se você for buscar, São José sempre esteve presente. No começo, onde tinha desafios familiares dentro da Sagrada Família, São José estava presente. E tem coisas que eu não sabia. Por exemplo, em Nuck, na Itália, São José apareceu com a Santíssima Virgem, São José Apóstolo e Jesus em forma de cordeiro. E interessante que lá nessa época estava tendo problemáticas dentro da comunidade da Irlanda, que depois que apareceu foi se resolvendo. Na Primeira e Segunda Guerra Mundial, os papas da época fizeram encíclicas a São José. E é notório que após as encíclicas as guerras acabaram. Em Fátima, as pessoas não sabem, mas em Fátima São José apareceu. Apareceu Nossa Senhora, avisando que ia ter lá a dança do sol, que é muito falado, mas aparece a imagem de São José. Essa imagem não é essa, é mais ou menos assim. São José, ele fazendo o sinal da cruz e Jesus no colo dele fazendo o sinal da cruz. São José segurando a criança segurando o lírio, que é Jesus, e eles fazendo o sinal da cruz, pedindo a mensagem de Fátima, com oração e conversão para acabar com o comunismo. É engraçado que também ela pede isso lá, aqui em Simbres, na década de 30. Então, São José, nessas aparições de lá para cá, é perceptível que as pessoas que mais falaram de José foram os próprios papas. O Papa Bento XVI, que também era José, né? Joseph Ratzinger, ele colocou o nome de São José dentro das orações eucarísticas. Não sei se você lembra, na hora que a gente faz a venha, né? a Nossa Senhora dentro das orações dos santos, o próximo nome é o dele. Então, tanto no cânon 1, que é a oração eucarística número 1, até a oração eucarística número 5, o nome que vem logo após Nossa Senhora é o nome de São José. E ele vem com títulos, né? Castíssimo São José, esposo de Nossa Senhora. Ele tem vários títulos. E interessante que a pessoa que colocou, que quis que colocasse dentro do cânon foi o Papa Bento XVI. Chegou a falecer, não. Ele renunciou ao cargo, o Papa Francisco fez essa promulgação no ano de 2020. Então, de 2020 para cá, todas as orações eucarísticas têm o nome de São José. Antigamente não tinha. Então, assim, a gente percebe que a igreja está colocando São José, ele está aparecendo e mostrando que nesse tempo difícil que vai acontecer contra a família, ele está aqui presente. Ele vai dar essa força, ele vai buscar e fazer a consolidação da família, que a gente escuta muito que o diabo quer destruir. E assim, eu percebi, e isso é uma vivência espiritual minha, que eu devo me apegar mais a ele para conseguir levar mais homens ao seio da igreja. E voltando lá para a pergunta anterior, fazer com que a nossa caminhada, que já vai ser difícil, tenha um guia espiritual. Então, assim, até deixar para você sempre me pediu Muito bom, muito obrigado. para a leitura ou a consagração a São José. E um aviso, né? A gente está gravando a série dos 33 dias de consagração a Nosso Senhor Jesus Cristo por São José, usando o livro do Padre Conley. Então, lá na Festa da Sagrada Família, que vai ser em dezembro, da Festa da Sagrada Família, 33 dias atrás, vão aparecer vídeos diários com exercícios espirituais,
para, se você quiser se consagrar a São José, você faça esses exercícios para buscar a Deus. Porque, assim, muitos evangélicos dizem que a gente adora Nossa Senhora, adora santo. E, na verdade, não. A gente tem eles como exemplo de pessoas que chegaram lá. É óbvio que eu nunca vou ser a mãe de Deus, Nossa Senhora. É óbvio que eu nunca vou ser o pai nutrício de Jesus. Mas eu tenho ele como exemplo. Ele nunca falou na Bíblia, mas o exemplo de presença é igual como eu ouvi hoje. Ah, só basta o pai olhar que ele já se tremia todinho. Pronto. É justamente isso. Ele não precisou falar nada. Ele precisou estar lá. Mas é interessante que nos 3 últimos anos da vida de Jesus, quase sempre ele era falado. O filho de quem? Do carpinteiro. Ele está lá em todos os momentos, sendo lembrado. E hoje nós honrando esse santo, que após a Virgem Maria é o primeiro santo de exemplo de acreditar em Deus fielmente. E só tirar um pouquinho da pergunta, a gente vê a imagem de São José normalmente associada a um senhorzinho, né? Sim. Mas será que São José era senhor? Boa pergunta. A gente já parou de se perguntar? Sociedade da época, as pessoas se casavam, as mulheres entre 12 e 14 anos. E os homens entre 16, 18, logo após que conseguiam um ofício, uma profissão. São José era carpinteiro. Então ele fazia móveis diferentes de hoje. Fazia móveis por encaixe. São José, quando Maria ficou grávida, ele precisou atravessar o deserto e ir para o Egito. Se você pegar qualquer mapa e for perceber a distância de Belém, que é onde ele recebeu a visita do anjo, até o Egito, é mais ou menos, você sai de Fortaleza, mais ou menos, de Fortaleza até Recife, em torno de 1.000 quilômetros. Será que uma pessoa idosa ia conseguir fazer isso? Pouco provável, né? Ele foi, ficou no Egito. Será que uma pessoa idosa ia conseguir manter sua casa longe da grande família? Pouco provável. Então, possivelmente, ele teve que trabalhar. Ele teve que voltar. E ele não voltou para Belém, ele voltou para Nazaré, que é um pouquinho mais distante. Os caminhos são diferentes. Quando eles foram, Jesus já era maiorzinho, acho que na idade de 12 anos de Jesus, eles saíram de Nazaré e subiram para Jerusalém. José era judeu, ele tinha que fazer isso 3 vezes ao ano, como judeu. Era uma prática. É uma prática do judaísmo. Do judaísmo. E a gente sempre associa José a uma pessoa idosa para justificar a virgindade de Maria. Mas não. Existe outro livro, inclusive nesse livro toca. Os Caminhos da Sagrada Família, que é do padre Lombardi, é um padre que teve brasileiro, que ele fala que às vezes a gente quer justificar José idoso para dizer que Maria foi virgem, mas não, os dois mantiveram sua virgindade. São José é castíssimo, ele nunca teve vontades carnais com Nossa Senhora. Então, assim, toda vez que a gente for buscar a representação de José, a gente tem que perceber que era um homem jovial, viril, porque para atravessar um deserto com uma senhora recém-parida, uma criança recém-nascida, porque eles nasceram de Belém e eles foram para o Egito. Ou seja, o menino com cordão umbilical, fazer tudo aquilo dali, não foi um idoso. Acreditamos então que tenha sido uma pessoa de pouca idade. Pouca idade. E se manteve casto com Nossa Senhora até sua morte. Não se sabe o motivo da morte. Até porque, e isso é provado lá quando Jesus está na cruz, que Jesus deu a sua mãe a João. Se José tivesse pai, ele não tinha dado sua mãe, a uma pessoa, a um amigo, que no caso foi João. Ele tinha dado ao seu pai.
mas não estava mais aqui. Então, toda vez que a gente perceber José com essa virilidade, lembramos que ele foi jovem. E segunda coisa, aparece sempre um lírio próximo a José. E aí é outro levantamento. Como é que nasce lírio na região dele? Se lírio normalmente nasce em um local de lama, com muita água. Não estou dizendo que lá não chove, mas não é prático. Porque existe um... Eu vou chamar de conto, mas não é um conto. Existe uma história que diz que Maria estava no templo e os anciões queriam rezar por um marido para Maria. Só que Maria tinha prometido não casar. Então, chamou-se os pretendentes e cada um levou um cajadozinho, como é que eu posso dizer? Um galho de uma árvore específica, que eu não estou lembrado agora. E os anciões disseram, ó, a gente vai passar a noite rezando, pedindo a Deus para lhe encaminhar um marido. O raminho que florescer, você vai casar com a pessoa. E o interessante é que quando eles rezaram, o ramo de amendoeira, lembrei, de amendoeira, nasceu lírios. E o lírio era de quem? Da pessoa que também tinha feito o voto para não casar. Que era quem? José. Então é bem interessante, assim, cortando totalmente sua pergunta. Não, mas assim, belíssima é interessante que a gente precisa mostrar que São José era uma pessoa viril. Tanto é que ele ensinou a profissão a Jesus. Jesus 100% homem, 100% Deus. Mas ele ensinou a profissão a Jesus. Jesus olhava para José como modelo de pai. E de pai exemplar. São José era justo. Então ele olhava aquilo como correto. O posicionamento de São José, eu fico às vezes imaginando, eu sou da Capela Sagrada Família, como deveria ser muito massa você ver aquela família. Como deveria... E difícil para eles, né? Poxa, eu sou a mãe de Nosso Senhor. O que eu devo fazer? Eu sou o pai de Nosso Senhor. O que eu devo fazer? Qual o sentimento que eles traziam, né? Tendo toda aquela responsabilidade de conduzir o Filho de Deus. De formá-lo como homem. E foi muito bem formado, porque a gente sabe, Jesus lia o livro sagrado deles, do judaísmo, no templo. Jesus, quando estava aos 12 anos, foi, né, para Jerusalém e discutia com os doutores da lei, ou seja, pessoas formadas que estavam no templo estudando as escrituras, e Jesus debatia diretamente com eles. E quem formou isso? Porque hoje é diferente. Hoje, normalmente, a gente envia os filhos para a escola para adquirir o saber e isso transformar na vida. Na época deles, não. Isso era feito majoritariamente pelos pais. Pela mãe, e o lado paterno era feito pelos pais. Então, assim, quão bonito deve ter sido São José ensinando Jesus a ver que o homem deve se comportar, deve pregar a religião, deve tratar as pessoas. Eu, graças a ele e graças a Deus, Deus me deu um exemplo que eu pedi de devoção para ser um bom pai. Muito bem. Você falou aí muito sobre essa importância, né, de São José dentro do contexto da família sagrada. Poderia compartilhar um pouco conosco, né, algumas das aparições de São José que mais o impactaram e como elas podem inspirar os cristãos de hoje? Pronto. Aí no livro, né, você pegar a aparição na Irlanda, existe lá um santuário. Assim, é uma aparição. Existem videntes que viram, eles não falaram nada. Mas São José, Nossa Senhora, São João Evangelista e um cordeiro com a cruz. Existe lá na Irlanda esse santuário, que a partir desse momento as divisões que estavam tendo dentro da Irlanda cessaram. Porque existem
locuções interiores, a pessoa escuta o santo. Existe aparições que as pessoas veem, tipo Fátima, muitas pessoas viram. Existem aparições com locuções, os pastorinhos de Fátima, eles viam Nossa Senhora e falavam com Nossa Senhora. Simbres foi do mesmo jeito. Simbres tem uma coisa interessantíssima, pertinho aqui em Pernambuco. Duas crianças viram Nossa Senhora e o padre quis saber se era coisa da cabeça delas ou foi uma aparição de verdade. E mandou as perguntas escritas em latim e alemão. As crianças foram para o local da aparição e quando voltaram, veio respondido em português. Então, como é que tu pega uma pessoa na década de 30, que mal sabia falar o português, não sei se sabia escrever direito, mas que não sabe falar, obviamente, latim e alemão e traz as perguntas em português. Então, as características das aparições, elas têm várias formas. No caso de São José, tem na cidade de Knock, eu acho que é na Irlanda. Tem a aparição em Fátima. Em Fátima foram várias aparições, né, na Cova da Íria, que é um local. Nossa Senhora aparecia sempre em cima de uma arvorezinha, que infelizmente ela foi arrancada. Essa arvorezinha pequenininha, ela foi arrancada. E as crianças falavam com Nossa Senhora. Em uma aparição, que foi a última, aparece São José, como eu falei anteriormente, fazendo o sinal da cruz como se fosse abençoando o mundo. E pedindo, Nossa Senhora pedindo, pela conversão dos pecadores, pela confissão, para a gente rezar o Santo Rosário, que não é uma oração mariana. O Rosário, conhecido no mundo, aqui no Brasil como terço, é uma oração cristológica. Toda ela é feita colocando Deus. Ave Maria, cheia de graças. Quem foi que disse isso? O anjo. Toda ela, se você for pegar a oração da Ave Maria, é toda se voltando a Deus. Para Deus. Do início, no mundo de Deus, homem falando como homem, até chegar o final, ele voltando para o céu. E assim, quando a gente fala de São José, tem essas duas aparições que são bem mais conhecidas, e tem uma senhora que recebeu uma locução interior pedindo, São José pedindo para que as pessoas tivessem devoção ao castíssimo coração de José. Então vamos lá, a gente teve o Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria, e hoje, a igreja ainda não colocou como definitiva, mas essa locução interior, ela já tem muitos padres, inclusive, que já aceitam a gente ter a veneração do Castíssimo Coração de José. Então, voltando de novo, nesses últimos 200 anos, a gente percebe a presença dele mais forte. E assim, opa, vocês estão mexendo muito com meu filho e com minha esposa, agora é comigo. Então, assim, a devoção não, as aparições a São José, a gente percebe que estão sendo acontecendo mais vezes. E com mensagens, de novo, não voltadas a ele, mas voltadas a Deus. Está aqui minha presença. Aqui eu estou, mas vamos se voltar a Deus. E eu vejo muito, Márcio, essa imagem para nós homens. A nós homens, se voltar a Deus. Assim, e isso é uma visão minha. É como se as orações das mulheres estivessem se cansando. Cada vez mais, sabe, incentivar e motivar o homem, né, a sair desse seu comodismo e também participar desse processo, digamos assim, né, oracional, Devocional também. né, onde o homem ele também se coloca presente dentro do contexto familiar, não somente para ser o provedor. Sim, né? Não só financeiro, mas o provedor de fé. De fé, né? Então, assim, a importância de trazer esse testemunho
né? E você hoje traz muito bem, exatamente Dia dos Pais, né? Dia da gente poder ter essa atenção ao homem, pai, né? E a figura de São José, ela dá esse significado, né? Do homem oracional, do homem que vai ao encontro da oração, o homem que vai ao encontro de Deus através da oração para prover a sua família, não somente do recurso, né, material, mas também do recurso da fé. Não é isso? E é interessante, Márcio, que assim, a gente sempre ouviu que a oração de mãe é uma oração poderosa. Mas a gente nunca ouviu que a oração de pai é poderosa. E a gente não sabe, assim, a gente não sabe saber que realmente isso é verdade. E a gente normalmente, homem, não sabe dizer se isso vai funcionar para o filho. Mas é interessante que, por exercícios de fé e com Deus, é que quanto mais a gente ora para o filho, a gente percebe que as coisas para ele funcionam muito bem. Quando a gente ora por nossa esposa, outra vez a Beatriz estava meio assim, não estou conseguindo dormir, reza aqui na minha cabeça. Aí eu durmo muito rápido. Eu costumo brincar que eu durmo em pé. Eu me deito por consequência. Aí eu botei a mão assim na cabeça dela e comecei a rezar. Acho que não foi 1 minuto. Era perceptível a paz dela, o corpo mudou e era perceptível o relaxamento dela. Aí de manhã, assim, você dormiu bem? Ela, muito bem. Eu não sabia que eu tinha dormido. E assim, é interessante como nós temos um poder gigantesco para nossa família. Mas é gigantesco mesmo, para os filhos, para as esposas, até para os nossos pais. Eu vejo isso com muito meu irmão. A gente começou a rezar mais pelos nossos pais e as coisas foram começando a entrar nos. Então, assim, se a oração de mãe é poderosa, de pai é tão quanto. Mas precisamos ter mais fé. E difundir mais isso. Sim. Né? Bom, Sábio, já entrando aqui para o final desse nosso bate-papo, tá excepcional, sim. Para aqueles que desejam, né, se consagrar a São José, você que já é um consagrado a São José, quais são os passos e práticas recomendadas para essa consagração? Vamos lá. Primeiro, a gente só tem consagração a Jesus Cristo. Que a gente fala, e a gente acaba dizendo consagração a São José ou a Maria. Por hábito. Né? Mas assim, se você quer se consagrar a Nosso Senhor, o São José, o único método que eu conheço é usando o desse livro. São 33 dias que você faz exercícios espirituais. Nesses exercícios espirituais, você vai ler sobre São José, sobre quem foi, sobre os títulos. Na verdade, são também pela ladainha dele. Que eu estou procurando aqui. Pronto, achei. A ladainha dele. São José tem vários títulos, como Adorador de Cristo, como Terror dos Demônios. E aqui são reflexões de todos os títulos que é feito ao longo dos 33 dias. O 33º dia, ele é dedicado para a sua consagração. No final do livro, existem várias fórmulas. Isso não impede de você fazer a sua. Não é necessário fazer a consagração na igreja. Não é necessário você usar qualquer tipo símbolo de cadeia, que normalmente as pessoas usam as correntinhas. Os arautos do evangelho, eles usam as correntes mesmo aqui. Tem gente que usa cordão. Não é necessário nenhum tipo de cadeia. E o que é que você pede nessa consagração? Que você seja, para nós homens, um bom pai, um bom marido, um bom homem e um bom trabalhador. 4. Tudo bem? Um bom pai, óbvio. Sim. Um bom marido, para nós homens. Isso eu estou falando como homem. Como mulher, as outras consagrações vão lhe ajudar. Como um bom filho, um bom trabalhador. Seja honesto no seu trabalho, seja um exemplo para o seu filho.
Ele pode conhecer vários exemplos, mas a pessoa ideal de exemplo é você. Como ser um bom esposo. Deve ser muito legal, né? Uma pessoa diz assim, ó, o marido dela ali, o homem dizendo, o marido dela ali tá tão bem, a esposa dele. E além disso, é aconselhado que você faça a consagração num dia consagrado a São José ou em um dia que teve a aparição dele. Então, aqui no livro, na página 23, tem alguns dias. No dia dos Santos Esposos, que é no dia 23 de janeiro. É o dia que a igreja celebra o casamento de Maria e de José. Da apresentação do Senhor, que é no dia 2 de fevereiro. O pessoal chama de Nossa Senhora das Candeias. Mas quem apresenta Jesus no templo não é a mulher, é o homem. A mulher não ia para o templo porque era pegada a criança com 8 dias de nascida e levado para o templo para fazer a circuncisão. A mulher ainda estava impura porque ela tinha tido parto. A mulher ficava do lado de fora. Quem era apresentado era o homem. A solenidade de São José, dia 19 de março. Para nós aqui cearense é uma graça, porque é feriado. É feriado e é dia do padroeiro. Isso. Dia 1º de maio. Dia do trabalhador. Isso. São José Operário. Que quando os comunistas, né, queriam colocar o dia 1º como dia de disputa de classe, veio lá a igreja, não. Isso aqui é o dia dele. Exemplo de trabalho. Dia de Nossa Senhora de Fátima, 13 de maio, como eu já falei, da aparição dele. Sim. De Nossa Senhora de Nuuk, acho que o nome está correto, Nuuk, que fica na Irlanda, que é o dia 21 de agosto. Dia de Todos os Santos, 1º de novembro. Dia de Nossa Senhora de Loreto. Por que Loreto? Loreto está a casa da Sagrada Família. A casa de Nazaré, no ano de 33, José morre, Maria fica em Jerusalém. Nazaré está lá a casa. E diz que quando Israel foi invadido pelos persas, anjos pegaram a casa de Nazaré e levaram para outro local. Se não me falha a memória, foi para a Turquia. Depois da Turquia, foi levado para outra cidade no sul da Itália. E depois a casa foi, isso tudo misteriosamente, não se sabe como é que apareceu. Foi levado e está lá em Loreto. E como é que sabe que é a casa de Loreto? Porque mediram a casa. E pesquisas arqueológicas acharam as fundações da casa de Jesus em Nazaré. É do mesmo tamanho. Mas é uma pura coincidência. Poderia ter medido lá e poderia. Além disso, essa mesma casa, quando mudou da Itália, as pessoas que estavam na primeira cidade e foram para Loreto deram testemunho que era a mesma casa. As pessoas que hoje é a Turquia foram lá também ver a casa de Loreto, era a mesma casa. Exatamente o mesmo local. E, por exemplo, se eu pegar o tijolo aqui da sua casa e fazer a pesquisa química, dentre mais, é possível dizer de onde é aquela terra. Porque cada local na Terra tem uma composição química diferente. A casa que está hoje na Itália, o material da casa é o mesmo que tem em Nazaré. Então, nesse dia, também é comemorado, ou não é comemorado não, pode ser feito, é indicado a consagração. E também na festa litúrgica da Sagrada Família. A festa litúrgica da Sagrada Família é o primeiro domingo pós o Natal. Certo. Tá, e você conta, que dia, vamos dizer que seja a festa da Sagrada Família, se não me falha a memória, nesse ano de 2025 é no dia 28 de dezembro, aí você sai contando, 28, 27, vai 33 dias antes. 33 dias antes começa, no dia da Sagrada você pode fazer na sua casa, em frente ao seu altarzinho, pode ir para a missa, pedir padre, eu poderia fazer como eu fiz. Eu cheguei na paróquia e pedi o Padre Wellington, não abraçando, não sentindo sua falta. Padre Wellington, eu posso fazer para que todos vejam? Aí ele autorizou. Então, pós a missa, pós a oração eucarística e pós a oração da acolhida, eu fiz minha consagração. Tanto é que é interessante, na consagração de Nossa Senhora tinha várias pessoas. No dia que eu fiz, estava eu e a Dona Francisca, que sem querer, ela não sabia que ia ter, mas estava com um papelzinho lá.
Ela veio para o meu lado, se ajoelhou, também fez. Então, nesses dias é aconselhável. Mas isso não impede você pegar o livro hoje, ou começar hoje. Porque aqui não é só um roteiro. Né? Isso daqui tem todas as explicações do que a tradição católica fala de São José. Então, assim, se você quiser fazer sua consagração, eu encontrei esse livro na Amazon, que foi o que eu achei mais rápido, que quando eu tomei a decisão estava perto do primeiro dia para o dia 19. Mas tem várias livrarias, um livro relativamente baratinho, e assim, tá, isso é para você. Muito obrigado. Você falou que E vamos fazer iria a fazer, então consagração. assim... E assim, a única coisa que eu aconselho é não fique mudando de devoção em devoção. Reze e pergunte, é para mim? Essa devoção que eu quero ter a São José é para mim? Eu sei que a gente deve amá-lo, né? Que dos santos, a santa principal, o culto de perdulia, a gente faz a Nossa Senhora, e culto de produlia a gente faz a São José, o primeiro dos santos. O exemplo de santidade é São José, depois Nossa Senhora, claro. Mas pergunte se a consagração é para você. Né? Aí eu, em particular, eu adotei um símbolo. Eu comprei um crucifixo para mim, comprei um cordãozinho marrom, tem uma medalhinha aqui que eu coloquei, né, de São José, mas isso não é obrigatório. Muito bem. E aí, para todos que tenham o desejo, que tenham o interesse, né, a gente vai colocar na tela aí o livro, né, que serve como um guia, que dá uma orientação mais aprofundada, né, para que você, né, que esteja se sentindo tocado, primeiramente é importante que você tenha esse interesse. Você possa buscar, né, essa devoção, né, a um santo tão importante, né, da fé católica, né, ou seja, uma das pessoas que esteve muito próximo, né, do Filho de Deus e recebe o título de Pai adotivo de Jesus. Então, toda essa orientação que o Sávio passou, né, todo esse processo a qual ele se submeteu a fazer, está lá no livro e a gente vai colocar na tela para que você possa se aprofundar, que você possa buscar, né, cada vez mais. Alguma consideração a mais, Sávio? Eu ia lhe pedir uma autorização. Essa. Que antes da gente se despedir desse episódio, que por sinal eu me preparei muito hoje para poder vir falar, a gente fizesse a oração que pede ser feita todo dia, que é a memória a São José. Certo, à vontade. Então vamos colocar aí na tela para você acompanhar. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, que nunca ouviu-se dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós recorro, ó Pai espiritual, e imploro a vossa proteção. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos a de ouvir propiciamente e de me alcançar o que vos rogo. Amém. E de a José. Amém. Hoje estivemos com o Sávio Costa, né? Nosso editor, nosso produtor, que hoje veio para o lado de cá da câmera, pai do Pedro Ligo, esposo da Ana Beatriz, né? Que trouxe aí essa fala tão pertinente, né? Hoje, Dia dos Pais, a gente quer deixar aí um abraço forte a todos os pais que nos assistem, né? A todas as pessoas que são pais e que vão levar hoje aí, né, as bênçãos de São José, né? Fique conosco, continue conosco, nos acompanhe cada vez mais nas redes sociais, vai aparecer aí na sua tela, no YouTube, no Instagram. Continue nos acompanhando, seja um fiel colaborador, compartilhando com mais famílias, para que o Sagrado Escuta possa avançar e cada vez mais estar entrando em outros lares. Continue conosco, porque esta escuta é sagrada. Obrigado.
Este episódio foi um oferecimento de Paramentos Deus Conosco.